Olá, meus amigos, boa noite. Deixa eu colocar o meu retorno aqui no Moodle, que eu acabei deixando ligado. Mas vamos em frente. Bom, falar um pouquinho hoje aqui sobre continuar o nosso tema. Ele é muito importante, né? A vocação à paternidade. Eu queria trazer alguns pontos importantes complementares aqui. Primeiro que eu queria trazer para vocês refere-se ao efeito Maverick, filme Top Gun. Lá no filme Top Gun tem uma... Bom, para quem não assistiu o filme ainda, o filme se dá sobre uma história de um piloto da Marinha Americana. Ele tinha um grande amigo, esse amigo faleceu em combate junto com ele, e o filho desse amigo acaba também servindo na Marinha Americana e sendo piloto de caça, sendo Top Gun, e eles têm a oportunidade de combater o inimigo numa missão ímpar, digamos assim. E ali nota-se muito claramente esse sentido de paternidade que nós trouxemos no nosso último encontro, né? Não necessariamente o pai é o pai biológico ou o pai adotivo, na verdade o pai é aquele que dá o exemplo. Então hoje, quando a gente vai falar sobre comunicação e exemplo, queria trazer alguns aspectos importantes aqui, e não apenas no prisma ou não apenas na visão da paternidade em si, mas principalmente como nós, pais, homens, ou até aqueles que não são pais ainda, mas exercem a paternidade em outros aspectos, conseguem ter uma boa comunicação dentro do matrimônio e principalmente conseguem absorver os bons exemplos que recebem e ser bons exemplos também. Então a gente vai dividir esse nosso bate-papo hoje aqui em três pilares. O primeiro pilar é o foco no exemplo. O segundo pilar é uma comunicação clara. E o terceiro pilar, obviamente, é o efeito da boa paternidade em todos esses aspectos, a nossa vocação principal, primordial. Então, vamos primeiro à comunicação. É claro que a comunicação e o exemplo, eles são muito próximos um do outro, porque você comunica um bom exemplo através das suas atitudes. E como São Francisco sempre dizia, as palavras movem, os exemplos arrastam. Então, inclusive, isso é um tópico que a gente vai falar mais à frente, sobre a força do exemplo, revivendo um pouquinho que nós falamos já no ano passado, no módulo anterior, aqui no nosso grupo de estudos. Mas o foco principal aqui é como ter uma boa comunicação e como exercer essa paternidade em todos os aspectos. Seja ele um aspecto profissional, muitas vezes você pode ser um gestor, um líder, e que você precisa ter uma postura mais paternal com a sua equipe de protegê-los, mas claro, sem deixar a cobrança de lado. E isso também está dentro de um outro aspecto que a gente vai estudar um pouco mais à frente, que é como eu atrelo a gestão de pessoas às virtudes humanas. E isso, sem sombra de dúvidas, é importante, tanto no nosso ambiente profissional, como no nosso ambiente pessoal e nossos relacionamentos de maneira geral. Então, voltando ao ponto principal, cerne da nossa questão é como eu consigo manter ou exercer a minha vocação à paternidade numa comunicação fluida e com bons exemplos. Isso é importante que a gente tenha em todas as atmosferas que a gente vai atuar. E esse exemplo do Maverick, ele é muito interessante, por quê? Porque é um cara, ele tem um peso na consciência muito grande pela morte do amigo, do parceiro dele, e ao mesmo tempo ele tem um excesso de proteção sobre o filho daquele amigo que faleceu em combate. Em alguns momentos ele até tenta excluir o rapaz, tenta meio que boicotar o cara para que ele não consiga chegar ao seu objetivo principal, que é chegar a um combate real. Só que ele entende que não existe nada melhor do que ter alguém que goste das mesmas coisas que você gosta e que odeia as mesmas coisas que você odeia. Naquele momento, esses dois atores, esses dois personagens, né, melhor dizendo, eles se enquadram justamente nesse cenário, porque eles querem a mesma coisa, eles querem combater o mesmo inimigo. E eles têm o mesmo sofrimento, eles têm a mesma dor, a perda de um ente querido. E é nesse ponto que eu queria tocar, não na perda do ente, mas na relação importante que a gente precisa ter com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí é que a gente vai entrar no ponto principal, que é a nossa vocação à paternidade. Em muitos aspectos hoje na sociedade, a gente vê um enfraquecimento dessa visão da paternidade. Isso é natural. Isso é natural. O que não significa que seja o correto. Mas hoje se tornou uma coisa natural, uma coisa comum. Inclusive, eu estava lendo um artigo em um determinado local que se diz muito religioso, que representa os católicos e representa os bispos, você já sabe de que eu estou falando, e dizendo que o homem precisa ser cada vez mais frágil, se demonstrar cada vez mais sensível à imagem e semelhança de Jesus. Eu não vejo assim. Eu vejo um homem rigoroso, um homem forte, um verdadeiro varão misericordioso. Então a gente precisa dar um contexto muito claro nessa comunicação e nesse exemplo.
para que esses exemplos e essas comunicações não se confundam. Hoje em dia, como eu havia falado agora para vocês, existe a dicotomia de como isso se apresenta. Você quer um ser humano primeiro, né? Depois que é um homem. Um dos questionamentos que nós fizemos no nosso último encontro. Então é importante deixar muito claro que nesse nosso grupo de estudos, o que a gente vai buscar sempre não é a resposta perfeita. Nós vamos buscar a verdade. E muitas vezes a verdade ela vai ser politicamente correta. E aí eu posso trazer a vocês a minha formação, a formação do meu imaginário, um aspecto do exemplo. Como eu disse a vocês, ele comunica. E no meu caso, os exemplos que eu tive de paternidade sempre foram homens firmes, coerentes, corretos naquilo que faziam e com um coração misericordioso. Eu só consegui entender isso, essa influência que o meu pai teve sobre mim, meus tios, meu padrinho, justamente depois que comecei a entender mais aquilo que eu sou. E aí um ponto que nós vamos aprofundar bastante no próximo tópico, que é o conheça-te a ti mesmo. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse nosso bate-papo de hoje, principalmente nessa visão do efeito Maverick que teve na sociedade, abre-se parênteses, né? O filme foi muito criticado, um filme tóxico, né? Masculino demais, fecha parênteses. É justamente essa necessidade que a gente precisa ter, de uma comunicação clara daquilo que nós somos e um exemplo claro daquilo que nós queremos ser. Porque se nós começarmos a viver uma vida em que nós não fazemos aquilo que nós somos, ou nós dizemos A e seguimos B, a nossa comunicação vai ser uma comunicação padrão. Eu estou comunicando algo que eu digo e eu não faço. E o exemplo vai ser um exemplo péssimo. O padre Francisco Fausto, no livro dele, A Força do Exemplo, ele enaltece muito que o exemplo ele pode construir algo de bom ou destruir. Essa que é o grande ponto de equilíbrio que a gente tem que ter na comunicação e no nosso exemplo. Então vamos à prática. Falamos um pouco aí sobre a questão do Maverick. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso contexto no dia a dia, como que a gente consegue aplicar isso. De várias maneiras. Como a maioria dos nossos participantes aqui do grupo são pais e os outros são muito próximos de crianças, ou seja, são os tios. E então acho que vale a pena a gente trazer alguns exemplos de comunicação e exemplo, obviamente. Como que eu consigo exercer a paternidade dentro de um ambiente salubre, dentro da família, dentro do local aonde as pessoas vão conseguir ter a mesma visão de vida e de mundo que eu tenho? E aí, abre um parênteses novamente no livro de João Malheiros, que é muito bom. Eu só esqueci o título do livro agora. Eu não sei se é a construção da amizade. Fecha parênteses, lembrei que o nome do livro é muito bom. Ele diz que o verdadeiro amigo é aquele que ama tudo que você ama e que odeia tudo que você odeia. Ou seja, o Maverick e o filho do Goose, eles amavam as mesmas coisas e odiavam as mesmas coisas, eles eram amigos. O que faltava para os dois era só olhar para o mesmo ponto, ou seja, faltava a comunicação dentro de tudo aquilo que eles buscavam. Então não adianta eu ser um bom exemplo naquilo que eu faço, se eu comunico mal aquilo é a minha intenção. Normalmente isso acontece quando você é um líder de alguma atividade, um gestor de alguma área, um coordenador, ou você exerce um cargo em que você é destaque. Se você não tem uma comunicação clara com os seus comandados, com os seus subordinados, ou com a sua equipe, certamente eles não vão entender o motivo pelo qual aquilo está sendo feito. É um exemplo clássico que eu tive recentemente, uma experiência profissional. Eu pedi para a equipe fazer uma atividade A, um determinado tipo de relatório. Eles fizeram sem entender. E no meio do caminho eu pensei, pô, mas jamais vão conseguir fazer. Eles não entendem o motivo. Por mais que eu tenha feito, por mais que eu tenha estado com eles ali naquela figura paternal naquele momento, a minha comunicação não foi clara. Então, o exemplo é nulo. Mas para que serve isso? Como é que eu vou usar? Onde eu vou aplicar esse tipo de situação, esse tipo de relatório, esse tipo de comunicação? Então, é importante que a gente consiga ter esse discernimento muito claro de que não adianta eu pegar meu filho pelo braço, minha filha pelo braço, ou um sobrinho, e simplesmente falar, eu quero que você faça isso. Mas por quê você quer que eu faça isso? E quando a gente consegue colocar os porquês para as crianças, os porquês para os nossos colegas de trabalho, a gente consegue trazer dois aspectos importantes. Primeiro, a humildade. E se você é um pai que vai conversar com um filho ou com um sobrinho, você se coloca no nível de conhecimento que aquela pessoa tem. E não adianta que a gente querer ser politicamente correto e achar, não, meu filho é igual a mim. Ele merece respeito. Pô, é óbvio que merece respeito. Só que você é o pai. Ou você é o tio. Intelectualmente, você é um ser muito mais evoluído.
Moralmente, você é um ser muito mais evoluído. Assim a gente espera, né? Principalmente moralmente. Mas, de qualquer maneira, a nossa expectativa tem que ser muito clara daquilo que a gente vai entregar para a criança. Ela tem que entender aquilo. Da mesma maneira, um sobrinho que seja mais novo. E aí eu queria abrir aqui uma lacuna ou um vértice sobre esse assunto, que é como eu devo me comportar diante de um amigo ou diante de um colega de trabalho que tem uma dificuldade ou que você vê que o cara não está indo para o caminho mais adequado. A mesma coisa. A virtude da humildade, ela parte do princípio, e nós vamos falar muito sobre ela mais à frente, de que eu preciso me colocar no lugar do outro e servi-lo da maneira que ele quer ser servido. Então, se eu quero dar um exemplo positivo para alguém, eu preciso entender como aquela pessoa vai receber o que eu pretendo dar a ela. E aí vem uma outra questão, né? Ninguém, que é uma visão muito clara nos livros de Chesterton. Ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Se eu não tenho paciência, se eu não tenho tolerância, se eu não tenho amor, se eu não tenho caridade, se eu não tenho esperança, se eu não tenho fé, se eu não tenho paciência, eu não consigo dar isso ao outro. Então, Henrique, certamente você... Ah, beleza, Henrique, mas o que isso tem a ver com comunicação e exemplo? Tem tudo. Porque a base de uma boa comunicação é a interlocução, ela ser, usar um termo técnico aqui de telecomunicações, full duplex. Ou seja, enquanto o interlocutor A está falando, o B também consegue entender, e os dois têm uma comunicação adequada. Algumas vezes a gente tem uma comunicação half duplex. Só um fala, o outro espera, pensa, entende, digere, e na sequência a gente continua falando. O que é importante, independente da técnica de comunicação que seja utilizada, eu particularmente prefiro a half duplex. Um fala, o outro escuta. Até porque muitos de nós ouvimos nas nossas vozes, né? Nossas avós, perdão. Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas essa comunicação, ela também traz respeito e dá um exemplo naquele momento em que você precisa ser exemplo para alguém. Porque se eu quero levar um conhecimento para uma pessoa, seja para o meu filho, seja para o meu sobrinho, filho ou filha, sobrinho ou sobrinha, um amigo, eu preciso ouvir. E ter uma escuta atenta é primordial para uma boa comunicação. Ok, Henrique, novamente, tá? O que isso tem a ver com a minha vocação à paternidade? Tem tudo. Porque se eu não consigo ser essa pessoa paciente, essa pessoa tranquila, essa pessoa que ouve, como eu vou conseguir chegar perto de ser a semelhança daquele que me criou? Lembra que nós falamos na semana passada? Deus nos criou a sua imagem. A semelhança nós vamos conquistar através das virtudes. E qual é a imagem e a semelhança que nós queremos ter de Deus para poder estar dentro de seu coração imaculado? Simples. Homens fortes, virtuosos e misericordiosos. É claro que essa parte da misericórdia não depende só da gente. Depende de uma série de dons do Espírito Santo que vai nos iluminando e a gente consegue, com toda graça que a gente recebe, chegar a esse nível de misericórdia. Nós somos meros mortais, pecadores miseráveis. Então, por isso que a gente precisa ter de uma forma muito clara essa necessidade de sermos humildes ao ponto de saber que não adianta eu falar para meu filho ou para minha filha, para um colega de trabalho, vá lá e faz. Ele não vai entender o porquê faz. Então, a comunicação e o exemplo são extremamente importantes em todos os aspectos que a gente for exercer essa nossa vocação paternal. E essa vocação paternal, ela pode ser estendida e deve ser estendida também dentro do nosso matrimônio. Não no aspecto da paternidade, e no aspecto da liderança ou no aspecto da superioridade. Muito pelo contrário. Ela precisa ser exercida no aspecto da humildade, de um diálogo franco, de um diálogo aberto. Por quê? Se eu tenho uma boa escuta, quando eu quero ser exemplo e ter uma comunicação clara com alguém, eu preciso ser a mesma coisa com quem eu amo. Ou seja, é uma virtude nossa, é um dom nosso, é um dom da nossa vocação paternal ser um bom ouvinte para nossa esposa, independente do que ela esteja trazendo. Muitas vezes eu entendo, isso acontece comigo. Às vezes eu chego de viagem, estou cansado, e a gente chega em casa, até lá, recebe um relatório, né? O relatório da semana, o relatório do dia. Aconteceu isso, assim, aqui aconteceu, fulano falou isso. É natural, normal. É claro que umas esposas, umas mulheres, elas falam mais nesse aspecto de relatório, ou nesse aspecto de uma necessidade de falar. Em outros casos, são os homens, também pode acontecer. Tem homem que é mais de falar. Meu temperamento não é de falar nada. Então, cada um tem sua característica. Daí a importância. Eu estou abrindo vários parênteses, né? Depois tem que abrir colchete, por aí vai.
Mas daí a importância de nós conhecermos também qual é o nosso temperamento, qual é o temperamento da nossa esposa. Essa é uma vocação que nós temos, principalmente quando estamos envolvidos no matrimônio. Porque se eu não me conheço, se eu não entendo qual é o temperamento da minha esposa, quais são as suas dores, suas dificuldades, suas limitações, tudo vai ser defeito. E tem uma diferença gigantesca entre defeito e limite. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar. Eu gostaria de ter um momento só para falar sobre esses dois aspectos: a diferença de defeito e de limite. Só um spoiler bem rápido. Defeito é do seu caráter. Limite pode ser uma questão física. Por exemplo, uma pessoa que usa óculos, ele tem uma limitação. Sem o óculos, ele não vai conseguir enxergar. Agora, uma pessoa que é mentirosa, ela não tem limitação nenhuma, é um caráter. Então, essa é a diferença de defeito para limitação. Então, voltando ao nosso ponto principal, que é uma comunicação e o exemplo, é importante que dentro dessa nossa vocação paternal, dessa vocação nossa à paternidade, dessa vocação nossa ao cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, entendam o cuidado como serviço, tá? Quando eu digo cuidado, é no aspecto do serviço. Eu preciso servir a minha esposa, eu preciso servir aos meus filhos, eu preciso servir aos meus colegas de trabalho, principalmente aqueles que são hierarquicamente abaixo de mim. E isso hoje em dia é muito difícil de se entender e de se construir na cabeça das pessoas. Mas peraí, como é que eu vou servir para o cara que é meu empregado? Ganha 3 vezes mais do que o cara. Eu vou servir, é óbvio que você tem que servir. Porque se você não serve e não dá a ele o que ele precisa para fazer um trabalho bem feito, o conceito que até o Mário Sérgio Cortella usa, que ele é bem, é um trocadilho, um jogo de palavras, ele não vai conseguir ter. O que o Mário Sérgio Cortella traz é bem interessante. Ele diz que, e aí está muito atrelado essa capacidade de nós darmos ao outro aquilo que ele precisa ter para ser melhor. É a virtude da justiça. E o Cortella diz o seguinte, que toda pessoa ela tem total condição de fazer tudo com capricho. E o que é o capricho? É você fazer o melhor que você pode, na condição que você tem, até que você tenha a condição melhor para fazer melhor ainda. É um jogo com palavras, né? Mas é total, é verdade. Então, dentro dessa visão e dessa vocação paterna, e a gente estende essa questão paterna para vários aspectos, é importante que nós tenhamos essa visão clara de termos um conhecimento de quem nós somos, de quem são as pessoas que estão ao nosso redor, qual a necessidade que elas têm. Então, a gente tem que baixar a poeira, baixar a bola, principalmente com as nossas esposas. E é para aqueles que são casados. E os que não vão casar, já preparem-se para isso. Porque é de extrema relevância que nós tenhamos uma coisa importantíssima dentro do matrimônio, uma escuta atenta. Uma escuta atenta. E existem vários caminhos para isso. O IBF, eu fiz alguns cursos do IBF, ele tem cursos maravilhosos. Amor Matrimonial 1 e 2, primeiras palavras, primeiras letras, que dão uma condição muito clara de formação ao casal, para que o homem consiga exercer essa vocação paternal que ele tem, que ele é chamado para ter, ou seja, chamada paternidade, e principalmente para a mulher também poder ter esse chamado que ela tem da maternidade. E se eu não tenho, enquanto pai, enquanto homem, enquanto marido, enquanto amigo, essa liberdade de conversar e de colocar aquilo que eu sinto, perdão, aquilo que eu penso de uma maneira clara, não adianta eu tentar me esforçar para ser a melhor pessoa do mundo, que não vai dar certo. Por quê? Por mais que eu seja um bom exemplo, por mais que eu tenha um bom exemplo a dar, a minha comunicação é falha. Então, a comunicação é a chave do negócio. Também não adianta eu querer comunicar algo que não é verdade, que é politicamente correto. Não adianta eu querer comunicar algo que não vai fazer sentido. E eu lembro agora, conversando com vocês, de um exemplo e uma questão voltada à comunicação, que eu já até falei com alguns amigos. A minha esposa estava em um retiro e eu fui à missa com as meninas no ano passado. E a minha mais nova foi aquela famosa apavorada de plantão, né? Ela tinha 2 anos na missa, começou a fazer um pouco de bagunça com saudade da mãe. Natural. E eu a tirei da missa, dei uma bela de uma bronca nela e voltei para a missa. E uma senhora que estava próxima falou: tadinha, você não pode brigar com a criança, ela vai ficar traumatizada porque você brigou com ela. E a do lado, incrivelmente, falou assim: o mundo precisa de pais como você. Então, se a gente for para o lado politicamente correto, a gente não vai conseguir dar ao nosso filho aquilo que a gente precisa que eles tenham. Limites, que eles tenham a capacidade e o discernimento de entender o que é bom, o que é ruim, o que é verdade e o que não é.
Então, é importante, e isso não para apenas com os filhos. Isso segue na nossa vida, porque ninguém consegue enfrentar um desafio grande se ele não consegue superar os pequenos desafios do dia a dia. E quais são esses desafios do dia a dia que nós, em nossa vocação, a paternidade, precisamos ter? Ser semelhança do nosso Criador. Quando ele precisa açoitar e expulsar do templo todas aquelas pessoas, ele vai lá e pega o chicote dando lombo de todo mundo. Quando ele chora pelo amigo que morreu, ele está sendo misericordioso. Quando ele perdoa os pecados e ensina os apóstolos a seguirem à frente e levar o evangelho, está sendo misericordioso e bondoso. Então, é isso que a gente precisa ter. É isso que nós precisamos ser dentro do nosso matrimônio. É esse chamado à paternidade que nós precisamos ter. Nos espelharmos e sermos semelhança desse coração imaculado. É claro que o nosso coração jamais vai ser imaculado, porque ele já nasce com a mácula do pecado original. Mas nós temos que ter esse sentimento e essa vontade. Mas vamos falar bastante mais sobre isso quando nós falarmos das virtudes, como elas, as virtudes, principalmente as infusas, como elas operam dentro da gente, como a gente consegue seguir bem. Então, por hoje, eu queria trazer esse ponto bem rápido para vocês, da importância da comunicação, da importância do exemplo, principalmente no aspecto matrimonial. Eu converso com muitas pessoas, com muitos casais, com muitos amigos, pessoas que não estão aqui no grupo, principalmente, são os melhores cases que tem, porque são pessoas que não têm a visão ou que não têm o desejo que vocês têm de ter um aprofundamento na formação humana. E eu vejo que falta são desses dois pontos: a comunicação e um bom exemplo. Um bom exemplo para que seja o alicerce daquilo que eles vão seguir, e ter, a partir desse exemplo, né, uma capacidade de ter um espelho daquilo que eles querem seguir, ou seja, ter um rumo e ter uma comunicação clara de como tem sido doloroso, como tem sido prazeroso, como tem sido bom ou ruim determinadas situações. Normalmente, o que a maioria dos casais tem dificuldade trata-se de comunicação com os filhos, comunicação com os pais e comunicação entre o próprio casal. Dentro do próprio casal, alguns aspectos são os mais críticos, né? Sexualidade, quando você não tem uma formação imaginária adequada, quando você não tem uma preparação, não faz um bom curso de noivos, principalmente, e você não sabe nem o que é castidade. Aí, meu amigo, a vaca vai para o bebe. E um outro aspecto são os aspectos financeiros, que também impactam muito a vida dos casais. O casal que não conversa, que não tem uma liberdade muito clara e transparente para falar sobre a questão financeira, é doído. Doído para os dois lados. Então, esses aspectos, de maneira geral, são aspectos importantes que a gente precisa ter na comunicação, no exemplo, voltado sempre para o aspecto de como nós podemos exercer uma paternidade. Lembrando e ratificando isso aqui de uma forma muito clara, tá? Quando eu trago essa tratativa da vocação à paternidade para o matrimônio, não significa que nós somos superiores à nossa esposa e somos pais, muito pelo contrário. Eu só trago um exemplo de que quando nós conseguirmos ser bons exemplos, ter uma boa comunicação, naturalmente isso vai se refletir no momento onde que é mais crítico para nós. Onde é o momento que é mais crítico, onde mais dói? No nosso relacionamento matrimonial. É natural você tratar todo mundo bem, você tratar o A, o B, o C, o colega do trabalho, você trata o filho. Mas quando você senta para conversar qualquer assunto que para você é caro, não no aspecto financeiro, mas é doloroso, naturalmente isso traz um sofrimento. E por que que traz esse sofrimento natural para você? Porque você não vem exercitando aquilo que você precisa exercitar. Sua vocação à paternidade, que nada mais é do que o serviço. Muito se fala. Eu lembro de uma vez, essa passagem bem interessante. Eu fui na celebração, renovação de votos de 50 anos, de um casal muito próximo. E a pergunta que o sacerdote fez foi o seguinte: quantas vezes vocês brigaram? E aquela mulher falou assim, inúmeras vezes. Quantas vezes você deixou de amá-lo? Nunca. Quantas vezes você pensou em separar dele? Várias. E quantas vezes concretizou? Nunca. E o sacerdote pergunta, pô, mas peraí. Se você pensou em fazer algo e esse cara muitas vezes brigou com você, por que que você não fez? E ela falava, porque o meu coração está sempre voltado a Deus. E eu entendo que a minha vocação dentro do matrimônio é servir, é ouvir, é ter uma escuta atenta. Então, esse exemplo, ele precisa ser trago para a nossa vida e para a nossa formação. Nós precisamos ser isso, esse exemplo.
E nós só conseguiremos ser esse exemplo a partir do momento que nós conseguimos identificá-lo, obviamente como um bom exemplo, quando nós tivermos a formação adequada para exercer essa vocação que nós temos à paternidade com uma comunicação clara. E a comunicação, mais importante, ela parte de um ato de amor, que é dar ao outro aquilo que ele precisa, e não o que eu quero. Isso é uma coisa muito objetiva e prática aqui. Bom, minha esposa, eu achava que minha esposa amava flores. Primeiro encontro, eu dei flor para ela. No segundo, eu dei flor. No terceiro, ela falou assim: cara, olha só, eu não gosto de flor, não. Como você me dá outra coisa? Eu falei: beleza, cara, vou dar uma flor de chocolate. Fica com a porcaria da flor na cabeça. Ela amou, não pela flor, mas pelo chocolate. Então, se ela não tivesse, apesar de sermos jovens, mas a formação que ela tinha e a maturidade que ela já tinha à época, a gente ia brigar por causa da flor. O que não significa que a gente não discuta hoje em dia. Claro que discute, somos um casal, somos dois seres humanos. Então a gente sempre está buscando o entendimento a cada etapa, a cada momento, principalmente quando se trata de educação de filhos, que é sempre algo muito crítico. Sempre dos dois lados tem um que é mais leve e o outro que é um pouco mais rígido, independente se é um homem ou se é uma mulher no relacionamento. E isso também tem a ver com a nossa vocação. Por quê? Exemplo e comunicação. Então, quando a gente para pensar, tudo é exemplo e comunicação. E aí, se nós traçarmos uma linha do tempo, nessa linha do tempo que nós traçarmos, você vai ver que essa visão do mundo em relação à paternidade, ou seja, ao que diziam meu pai e meu avô, o cara ser sujeito homem, tem ao longo do tempo sendo destruída. Porque o homem não pode ser mais viril. O homem tem que ser o tempo inteiro gentil. Claro que tem que ser gentil. Mas uma coisa é ser gentil, outra coisa é ser um frouxo. É diferente. Tem foi um grande mestre. Eu não tive oportunidade de, obviamente, de treinar com ele. Mas ele é o irmão do meu maior mestre, assim, o maior exemplo de vida que eu tive no esporte, que é o Royler Gracie. Eu treinava com ele jiu-jitsu e o irmão dele. E um dos exemplos que o irmão dele trouxe pra gente era o seguinte, que é o Rickson Gracie. Ele trazia o seguinte: hoje, se você não aprende defesa pessoal, hoje, se você entra e pratica o jiu-jitsu da maneira que é hoje, que não é mais uma arte marcial, virou um esporte que tem diferença gigantesca entre os dois aspectos. Se você estiver na rua, alguém vier para cima de você, bater na sua esposa, mexer com você não vai fazer nada. O máximo que você pode fazer é sair correndo para um lado, sair correndo para o outro, pedir desculpa pelo cara que fez mal para alguém. Não estou dizendo que tem que comprar briga com ninguém, não. Mas o cerne da questão é: qual a preparação que nós temos hoje para defender a nossa família? Nenhuma. Quantos de nós aqui procuramos algum tipo de formação para defender a nossa família no momento de crise? E eu vou um pouco além, espero que não seja o caso aqui, eu tenho certeza que não é. Mas eu já visitei algumas pessoas que não sabem trocar uma lâmpada. O cara não sabe andar um fio, não sabe fazer nada, só trocar o pneu de um carro. É esse cuidado que a gente precisa ter. Ou seja, mirar bons exemplos, ter uma comunicação clara e assertiva. Daí a gente consegue, de uma forma mais suave, exercer essa nossa vocação natural. E é um chamado, e é uma obrigação. Porque se eu não exerço essa minha obrigação, e esse chamado à paternidade, a ser um homem de verdade, eu jamais serei a imagem. Quem dirá a semelhança daquele que me criou? Então, hoje a gente fecha esse bate-papo bem rápido aqui, para a gente não ficar uma semana sem se comunicar. Tratamos de uma forma muito rápida aqui o exemplo do Maverick, lá do filme Top Gun. Trouxemos também aqui um aspecto de como isso tem que deve ser tratado na comunicação com os nossos colegas de trabalho, filho e sobrinho, dentro do nosso matrimônio, primordialmente, porque é ali que é o ápice do nosso amor, tanto da entrega, quanto de tudo aquilo que a gente tem de bom, o resultado do amor, que não é apenas os filhos. Eu conheço vários casais de amigos que não têm filhos, mas exercem não só a vida sacramental, mas a vida matrimonial com excelência, servindo um ao outro, servindo a sociedade de maneira geral, e se formando e formando pessoas cada vez mais. Então, a gente precisa ter esse foco. Foco na formação, foco nos nossos bons exemplos a seguir e uma comunicação clara e assertiva. É isso, senhores, por hoje. Fico por aqui. Nos encontramos na quarta-feira da semana que vem. Vamos começar um novo tema. Tema denso, mas importante para que a gente siga em frente e firme. Grande abraço a todos. Tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, independente do momento que você for conseguir assistir ou ouvir esse áudio. Grande abraço, fiquem com Deus.